Oi, gente, boa tarde, pessoal do nono ano. Então, semana passada, né, eu passei um vídeo para vocês, né, que falava um pouco de introdução à genética. Falava um pouco do DNA, dos genes. Aí a gente meio que vai ver também nessa aula sobre esse assunto, tá certo? Na semana que vem, a gente vai fazer uma avaliação sobre esse assunto. Então, você pode chegar, pegar essa aula e assistir de novo para servir de revisão para vocês, tá bom? Antes de iniciar a aula, eu quero dar uns avisos para vocês. É, eu preciso que vocês vão lá na playlist do YouTube. Vocês sabem, na playlist, né, do nono ano, aquela pasta no meu canal que tem escrito apenas nono ano. E aí eu quero que vocês vejam lá se está o nome de vocês completo com a turma no meu vídeo, no comentário, porque aquilo ali vai servir de ponto para vocês também. Eu já vou fechar a nota da segunda unidade. E aí, o que que a da primeira unidade, eu ainda vou dar uma olhada, falta eu acrescentar uma pontuação para a Cauane. O restante vai ser a nota do simulado, que vocês tiraram naquela avaliação diagnóstica. Eu vou disponibilizar no grupo essa lista, tá certo? E aí, o que que acontece? Tem alguns alunos que não colocaram o nome nos vídeos, então é importante que você vá lá e coloque o nome nos comentários dos vídeos, porque vai servir de presença na aula e eu vou colocar uma pontuação por isso. Olha só, um exemplo. Vamos supor que você está vendo um vídeo qualquer meu. Pode ser até esse, tá? E aí tá lá o vídeo. Peraí, que aqui tá. Eu tenho que diminuir a luz e virar do lado de cá para dar para enxergar. Pronto. Aqui é um vídeo qualquer. Tem um vídeo meu. Não tem o meu nome aqui embaixo? Peraí. Ó, meu nome aqui embaixo. Ó, então, você vai chegar, aqui tem os comentários, você vai chegar aqui, ó, clicar no meu nome, tá vendo? Aí tem o meu canal, tá certo? Com os meus vídeos. E aí você vai vir aqui em cima e procurar o nome playlist, ó. Quando você clicar em playlist, deixa eu clicar aqui, porque olhando não dá pra enxergar. Quando você clicar aqui, ó, vai ter todos os meus grupos de vídeos. O que você vai procurar? Você vai procurar onde está escrito apenas nono ano, ó. Ele aqui, ó. Ó, vou subir um pouco, ó, tá vendo? Apenas nono ano. Aqui já é sexto, aqui já é sétimo. Tá vendo? Tem 3 vídeos. Lógico que com o vídeo de hoje já vão ser 4 vídeos. Então, você vai chegar e vai procurar apenas nono ano e vai clicar. Ó. Quando você clicar, já vai ter aqui, ó, os meus vídeos. Então, você vai em cada um deles confirmar se o seu nome está lá. Porque se seu nome não tiver, não vai ter essa pontuação, tá bom? E o que é que vai servir de pontuação? Essa lista, os exercícios, certo? 30% da nota que vocês tiraram nessa prova da Secretaria de Educação da semana passada, ou da unidade passada, que vocês fizeram logo no início. Se eu não me engano, foi dia 9, não lembro. 9 de março, uma coisa assim. Então, 30% vai ter a nota que você tirou. Vamos supor que você tirou 10. Então, 3 pontos, 30% vai servir para a segunda unidade. Então, a gente tem que completar os outros 7. Eu ainda vou ver como eu vou distribuir, mas eu vou distribuir com seu nome comentando o vídeo, lá, o seu nome completo e a série, como eu sempre peço. Os vistos, né, que é a foto do caderno que vocês estão me mandando, e uma avaliação que a gente vai fazer de hoje a 8 sobre esse assunto, tá bom? Então, não deixe de prestar atenção nessa aula, beleza? Olha só, o livro, o conteúdo começa na página 128 e 129, tem uma introduçãozinha interessante de ler, e eu vou começar pela página 130 pra gente adiantar, tá bom? Pra gente não ficar atrasado, porque como eu dou aula pra vocês de sexta, então demora bastante. Ó, o núcleo celular. A gente vai falar sobre o núcleo celular e a gente vai falar sobre o material genético, tá certo? É muito importante esse conteúdo, certo? Por que ele começa pelo núcleo celular? Porque a gente vai falar sobre genética. Genética, esse nome lembra o quê? A palavra gene. E aí a gente vai entender o que é gene, o que é cromossomo, tá bom? O que é DNA. E a gente vai entender direitinho
o porquê desses nomes, mas basicamente é o nosso material genético, responsável por nossas características. E por que começar falando de núcleo? O que é que tem a ver o núcleo? Porque quando a gente estuda a célula, que vocês estudaram célula em 2019, porque vocês desenharam a célula, vocês fizeram o desenho das organelas, eu projetava, né, com o data show, no quadro, lá no Lagoão, na escola, eu projetava os desenhos, vocês pintavam no caderno, então vocês viram esse assunto, porque foi eu que passei. Então agora a gente vai ver que no núcleo da célula, lembra que a célula tinha, ó, membrana, a parte do citoplasma cheia de organelas que vocês desenharam e tinha o núcleo, não foi? E aí a gente estudou que dentro desse núcleo tinha o DNA, que é o material genético. Então a gente vai falar um pouco aqui desse núcleo, tá? E o que a gente vai falar desse núcleo? Que esse núcleo também tem estruturas. Tem, ó, uma membrana aqui envolvendo ele. Também tem uma região aqui, assim, no centro dele. E também tem um outro núcleozinho lá dentro. Então, não é... Deixa eu aproximar aqui, pra vocês enxergarem melhor. Aproximar bem, senão vocês não vão enxergar nada. Pronto. Então, assim, isso daqui é uma célula animal, um exemplo de uma célula animal, tá? Vocês estudaram que aqui é a membrana, aqui no centro é citoplasma e aqui no centro é núcleo. Só que agora vocês também vão ver que dentro desse núcleo, ó, antes também tem uma membraninha, tem a região, tem um nome para aquela região do centro e tem um núcleozinho lá dentro. O núcleo do núcleo. E aí, nessa parte do livro, vocês vão ver que tem até um desenho, ó. Ele pega o núcleo da célula, que é essa parte aqui todinha lilás, e ele aumenta para você enxergar dentro. É o que eu tô fazendo aqui, ó. Pegando esse núcleozinho e trazendo para cá para fora. Tá bom, gente? Olha só. Eu tô pegando isso daqui e tô aumentando de tamanho. É como se fosse uma foto e eu tô dando zoom, tá certo? Então, esquece tudo aqui ao redor. A gente tá vendo só isso aqui, tá? Então, eu aumentei ele de tamanho. Essa estrutura que tá pro lado de fora, que é essa daqui, ó. É uma estrutura que tem vários nomes nos livros, ó. O livro de vocês, ó, tá aqui, falando dessa estrutura aqui, ó. É chamado de envelope nuclear, também chamado de carioteca. Eu conheci, desde que eu estudei, sempre como carioteca, tá? E é também chamado de envoltório nuclear. Então, envelope, envoltório nuclear, tudo tem a ver com o quê? Ó, envolver, proteger. E também tem o nome de carioteca. Então, eu vou colocar aqui. Envelope ou envoltório nuclear e ou carioteca. É a mesma coisa. Certo? Então, o que é que vai ser a carioteca? O que é que vai ser esse envelope ou envoltório nuclear? A membrana que envolve o núcleo. Essa região aqui, ó, envolvendo o núcleo todinho, ó. Protegendo esse núcleo. Beleza, gente? Aí, tem uma região que é essa região daqui, ó. Ela é como se fosse o citoplasma da célula, mas não confunde com o citoplasma. Essa região aqui do núcleo, que tem o nome dela aqui, ó, no livro de vocês, ó. Tá chamando de quê? Ó. Nucleoplasma. É uma solução aquosa que contém proteínas e outras, ó, substâncias necessárias para que o núcleo realize as suas funções. Então, vai ser uma solução aquosa que contém proteínas e outras substâncias, certo? Ó,
cheio de proteína, toda aguadinha. Essa região, ó, como é o nome dela? Nucleoplasma, tá certo? Então, vamos copiar aqui, ó. Nucleoplasma. Vou só colocar aqui, ó, que isso aqui é uma célula. Meus pilotos estão todos horríveis. Espera aí. Célula. Se tiver alguém perdido aí. Isso aqui tudo é uma célula. E isso daqui é o núcleo da célula. E isso daqui é só o núcleo. Eu peguei o núcleo, aumentei de tamanho, ó. E tô enxergando ele grande aqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu já sei que isso daqui, que é o mesmo daquilo ali, é um envelope ou envoltório nuclear, que também é chamado de carioteca. Eu já aprendi que essa região aqui, né, que é uma região, uma solução aquosa, que contém proteínas e outras substâncias, é chamada de nucleoplasma. E aí tem uma outra região, que aqui dentro ficou bem escurinho, bem clarinho, quer dizer. Ó, uma região... É como se eu tivesse cortado esse núcleo e estivesse enxergando por dentro. Essa região do centro aqui, ó, é como se fosse um núcleozinho, ó, aqui dentro. Como é o nome dessa região? Olha aí no livro de vocês. Ó. Olha ele aqui. Deixa eu aproximar. Mas vocês estão com o livro de vocês. O nucleolo é uma estrutura esférica sem membrana constituída por proteínas e RNA, tá certo? Olha só, a gente não vai estudar RNA ainda neste momento do vídeo, certo? Na verdade, eu ainda vou ver até quando a gente vai ver aqui. Até onde a gente vê é o que vai ser cobrado na prova. Então, eu vou ver pra gente não ver as coisas correndo também, que fica chato. Então, vamos lá. Olha só, depois ele continua falando, o nucleolo é a região onde se formam os ribossomos. Lembra? Em 2019, a gente viu várias organelas que ficavam aqui na célula. E uma dessas organelas era uma estrutura, né, um pouco esféricazinha, que tinha o nome de ribossomo. Eu não sei se vocês lembram. Se vocês ainda tiverem o caderno de 2019, vocês vão ver que vocês pintaram todas as organelas. E uma delas era o ribossomo. Beleza? E o ribossomo ajudava nessa fabricação de proteínas. Esse ribossomo, ele é formado também nessa região, tá? E aí, como é o nome dessa região? Nucleolo. O nucleolo é como se fosse o núcleo do núcleo. Então, eu tenho uma célula aqui inteira, ela tem um núcleo. Onde é que está o núcleo desse núcleo aqui? Tá nesse centro aqui, ó, essa bolinha tá no centro. Tá bom? Então, aqui você já aprendeu as partes desse núcleo. E aí, o livro tá falando o material genético, ó, que é por isso que a gente está estudando o núcleo, é basicamente por conta disso aqui, ó. O material genético é o portador das informações que determinam as características hereditárias e o funcionamento dos organismos. No núcleo, o material genético está associado a proteínas, tá certo? Aí vamos lá. Nesse núcleo aqui é que vai ser formado, é onde se encontra o nosso DNA. O RNA também é formado no núcleo, só que aí ele sai do núcleo, o RNA é formado aqui e depois ele vai para o citoplasma. No caso do DNA, não, o DNA fica lá guardadinho. Então, o que é o DNA? O DNA é o nosso código genético, é o nosso material genético, ou então hereditário, código ou material genético ou hereditário. Basicamente está falando a mesma coisa.
hereditário. Ok, gente? E aí, o que acontece? Esse DNA, cada um vai ter o seu DNA. A gente vai carregando, né, as características dos nossos antepassados, mas cada ser é um ser único. Por que isso? Porque a gente recebe 50% do material genético vindo da mãe e 50% do material genético vindo do pai. Essa mãe e esse pai também tiveram os pais deles. E aí 50% foi de lá da mãe dele, 50% do pai dele, no caso do seu pai. No caso da sua mãe, 50% veio do pai dela e 50% veio da mãe dela. Então, ó, vão rearranjando códigos e a gente vai carregando e levando de geração a geração. Mas cada ser é um ser único, porque misturou aí esses códigos genéticos, tá bom? Além disso, para além disso, a gente também, um exemplo, se a gente for ter 3 filhos, né, da mesma pessoa, um mesmo casal vai ter 3 filhos. Não é que os 3 têm o código genético igual porque eles têm o mesmo pai e a mesma mãe. Por quê? Porque as células que vão formar esse novo ser vivo, elas também esse material genético se rearranja. Então, nem sempre, um exemplo, o homem, o material genético do homem, a célula responsável pela reprodução, que vai ser responsável pelo novo ser, no caso do homem, é o espermatozoide. No caso da mulher, é o ovócito, ou óvulo. Então, o homem não vai ter só um, todos os espermatozoides dele são iguais. Não é. E a mulher, nem todos os óvulos que ela libera são iguais. É por isso que os irmãos também são diferentes uns dos outros. Tá certo? Não é porque você tem um irmão que você é geneticamente igualzinho a seu irmão. Você pode se parecer, você pode ser a cara do seu irmão, mas você é diferente, tá bom? Então, assim, às vezes Vou dar um exemplo. Às vezes o rearranjo aí da célula do seu pai com a célula da sua mãe acabou que predominou a característica daquele novo ser vivo ser um pouco mais baixo. Mas aí acabou que num próximo rearranjo de células, acabou indo o espermatozoide e o óvulo, e o que se destacou foi a característica de ser mais alto. Então, aí já tem um irmão um pouco mais baixo, um irmão um pouco mais alto. Então, essas coisas podem acontecer também. Então, além da gente não ser iguais uns dos outros, porque a gente tem 50% do pai e da mãe sempre misturando, essas células que vão formar um novo ser vivo, também se reorganizam. Aí a gente vai ver o que é que se reorganiza. Que reorganização é essa? Nada mais é que os genes que estão nos cromossomos. Aí você vai dizer, ah não, Bruna já tá complicando, essa prova vai estar difícil, porque Bruna já tá falando negócio de gene, de cromossomo, já entrou em outras coisas. Calma, a gente vai entender tudo direitinho. Qual é a moral da história de agora? O que é que você tem que entender agora? As partes do núcleo e compreender que dentro desse núcleo vai ter o DNA, que é responsável por nossas características. Aí agora a gente vai entender o porquê que fala, muitas vezes quando a gente vai ler, por que fala gene, por que fala cromossomo, o que danado é isso? Aí a gente vai entender essa diferençazinha, mas que na verdade está falando um pouquinho da mesma coisa. Eu vou dar uma pausa no meu vídeo, porque eu vou apagar o quadro e vou explicar isso agora, tá certo? Já vou voltar, é só uma pausazinha. Vamos lá? Então, olha só. A gente vai ver aí essa diferençazinha, ou então, pelo menos, compreender que quando a gente estiver estudando, quando falar de gene, quando falar de cromossomo, quando falar de DNA, a gente entender direitinho do que é que está se tratando. Então, primeiro vamos entender como é a estrutura do DNA. Como é esse DNA? Você já sabe que o DNA é um material hereditário, é um material genético, é um código que está lá no núcleo das células, que é responsável pelas nossas características. Uma outra coisa que você tem que saber também, que o DNA, ele é responsável pela produção das proteínas, tá certo? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, por quê? Porque tem uma outra estrutura que não é o DNA, é o RNA, que é quem realmente faz a proteína. Que na verdade o DNA manda fazer, faz uma copiazinha ali, que é o RNA, e o RNA que trabalha. Mas a gente não vai falar disso agora, tá bom?
Vamos lá. Primeiro a gente precisa saber como é esse DNA. Que estrutura é? É como se fosse assim. Como é Joana? A Joana, ela tem o cabelo grande, os olhos verdes, o cabelo cacheado, ela é alta e morena. Pronto. Ou negra, ou o que for. Como é João? João tem o cabelo crespo, ele tem os olhos cor de mel e ele é branco. Tô inventando aqui, eu tô falando do quê? Das características, da estrutura. Então, a gente vai falar agora da estrutura do DNA. Como é que é esse DNA? Beleza? Lá dentro do núcleo da célula. Vamos agora. O DNA, você tem que pensar assim. Ele é todo formado. Tudo que é formado tem química. Tá certo? A gente já viu um pouco disso. A gente viu que os átomos formam tudo. Então, o DNA vai ser uma estrutura cheia de átomos, né? Que vai formar essa molécula aí de DNA. Então, são conjuntos de átomos. Ele é todo feito de estruturas químicas. Tá bom? Tem uma estrutura que forma um DNA que é chamada de nucleotídeo. Tá certo? Então, quem forma o DNA são conjuntos de nucleotídeos. Aí a gente tem que ver como é esse nucleotídeo para a gente entender como como o DNA é formado, tá? Outra coisa, em geral, até na televisão, quando se vai falar um pouco sobre genética, sobre clones, sobre não sei o que lá, sempre mostra a foto de um DNA. E pode reparar, é sempre uma coisinha assim espiralada, ó, e fica tipo escadinha. Eu não sei se vocês já viram. E aí fica, ó, tipo escadinha, cheio de tracinhos assim. Parece uma escada toda retorcida. Algum de vocês já viram? Eu pergunto assim como se vocês fossem me responder. Mas vocês respondem em casa. Aí o que estiver na casa com vocês vai dizer, meu filho tá ficando doido com essas aulas online. Tá até falando sozinho. Ó, no livro de vocês tem uma foto aqui do DNA. Ó, Bruna, isso é uma foto do DNA, uma foto, modo de dizer. É uma imagem representativa, coloridinha, para poder ajudar a gente a compreender como é o DNA. Não quer dizer que o DNA tá dentro da gente todo coloridinho, assim, bonitinho. É só um exemplo. Ó, às vezes esse desenho tá em pé, tá bom? Às vezes tá assim, pezinho o desenho. Então, toda vez que você vê esse desenho, você já pode tirar a onda de que você já sabe. Isso daí é uma representação do DNA, que é o nosso material genético que está presente no núcleo das células. Ó, você tirando onda aí, que você já sabe de um monte de coisa. Pode tirar onda. E olha só. Vamos agora... Bruna, mas você falou de nucleotídeo e agora você já está falando desse negócio. Esse negócio está confundindo minha mente. Então, vamos lá. Vamos entender que o nucleotídeo forma o DNA? A gente vai entender agora. Olha só. Se eu pegar essa escada que tá retorcida. Deixa eu pegar uma coisa para retorcer aqui, gente. Não tem alguma coisa para me retorcer aqui? Pronto, vou pegar aqui minha flanela. Ó, esse DNA aqui, ele não tá todo retorcido assim? Ó, o desenho aqui no quadro. Se eu pegar e distorcer, essa escada vai ficar com retinha, né, gente? Vai ficar retinha. Então, eu vou retorcer aqui. Vou pegar um pedaço dessa escada e vou deixar ela retinha aqui. Vou colocar do lado de cá. Ó, peguei essa escada e vou deixar ela retinha. Pronto, deixei ela retinha. Agora eu vou vir para cá. Eu aprendi que a estrutura do DNA, ela é formada por nucleotídeos. Olha, escrevi errado. Pronto, eu aprendi isso, beleza? Como é esse nucleotídeo? Esse nucleotídeo tem uma organização química chamada de fosfato, quer dizer que tem um elemento químico aqui, fósforo também, tá? Então, isso aqui vou colocar esse círculo representando um fosfato. E tem uma ligação química com um tipo de açúcar na célula, certo? Esse tipo de açúcar ele é chamado de pentose, que vocês vão aprender bem no ensino médio, principalmente no terceiro ano.
Ó, então eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se dá para enxergar. Vou escrever aqui, ó, fosfato. Vou escrever aqui pentose, que o nome dessa estrutura é pentose. Gente, pentose vem de penta. Penta significa 5. O Brasil não é pentacampeão no futebol, é porque ele já ganhou quantas vezes? 5 vezes, tá bom? Então, ó, campeão, bicampeão, tricampeão, 4 é tetracampeão e 5 pentacampeão. Eu já ia falar errado, viu, de Sassa. Pronto. Fosfato, pentose e uma organização química que é chamada de base nitrogenada. Essa base nitrogenada aqui pode ser qualquer desenho, tá? Eu fiz esse desenho e depois eu vou explicar o porquê. Pronto. Vou escrever aqui base nitrogenada. Base nitrogenada. Lembra que elemento químico esse nome? Nitrogênio, né? Ô, professora Bruna, você vai cobrar toda essa parte de química, o que é um fosfato, como é organizada esse fosfato, como é organizada uma pentose. Porque, Deus, tô doida. Por que eu falei pentose? Porque tem 5 pontas. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, o nome dessa estrutura é pentose. E base nitrogenada, você vai cobrar a gente saber que fórmula química é essa, que forma essa estrutura? Não, tá bom? Isso daí vocês vão ver em química no ensino médio, tá bom? O que você precisa saber agora é o que é um nucleotídeo, né? O que é que ele faz? O nucleotídeo forma DNA. E como é a estrutura do nucleotídeo? Um nucleotídeo, ele é uma ligação, ele é isso tudo, ó. Isso tudo aqui é um nucleotídeo, ó. Essa estrutura todinha aqui. E de que é formado o nucleotídeo? O nucleotídeo, ele tem uma estrutura que é chamada de fosfato. Aí ele tem uma pentose e tem uma base nitrogenada, tá certo? Tem outra coisa que você precisa saber também. Peraí. O que você precisa saber? Essa pentose também existe no RNA, que a gente vai estudar depois. Só que tem uma diferença, certo? No tipo. Então, essa pentose no DNA, ela tem um nome. O nome é um nome esquisitinho, mas dá para memorizar. É desoxirribose. No RNA já é diferente. Já é chamada só de ribose, tá bom? E aqui é uma desoxirribose. É por isso que o DNA tem um nome que você precisa saber. Que o nome do DNA é ácido, significa isso, ácido desoxirribonucleico. Não, nome esquisito, gente? Ácido desoxirribonucleico. Mas é bom já saber. Por que é bom já saber? Porque esse assunto, exatamente do jeito que eu tô dando, vocês vão ver ele no terceiro ano também. É assunto de nono ano e é assunto de terceiro ano também. A diferença é que no terceiro ano vocês vão ver muito mais detalhado do que agora. Tá? Então agora você tá vendo um pouquinho. Aí olha só. Por isso, ó, o DNA, por isso que ele tem esse nome. Porque a sua pentose, o seu açúcar, o nome dele é desoxirribose. Tá bom? Então, por isso que ele é chamado de DNA. Ele é um ácido desoxirribonucleico. Tá bom? Para formar a estrutura do DNA, tem que ter um nucleotídeo. O nucleotídeo, ele é desse formato aqui todinho. E o nucleotídeo é um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Que tem também os tipos de base nitrogenada, que no livro de vocês está cobrando também. Aí, vamos lá, para a gente entender agora a escadinha. O que forma essa escadinha? O que tem a ver esse assunto com esse? Vamos ligar agora os pontos? Ó,
Nessa escadinha, eu vou pra cá, pra baixo da escadinha, ó. Vou cortar essa escadinha no meio. E vocês vão ver que aqui, na ponta da escadinha, tem esse fosfato aqui. Se eu colocasse um super microscópio aqui, eu estaria enxergando isso, tá bom? Esse fosfato aqui, ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada aqui. Então, eu peguei isso daqui, ó, para te mostrar que cada base dessa escadinha é uma estrutura dessa de nucleotídeo. Ô, Bruna, mas você cortou a escada no meio, tá? Você cortou a escada no meio. Do lado de lá é o quê? É a mesma coisa, só que se ligando. Então, eu vou pegar uma estrutura que se encaixa perfeitamente aqui dentro, como se fosse um quebra-cabeça. O quebra-cabeça não são as peças se encaixando direitinho, como se fosse um quebra-cabeça. O lado de lá da escada vai ter uma outra base nitrogenada aqui se encaixando perfeitamente. Aí vai ter uma outra pentose aqui bem pequenininha e vai ter um outro fosfato. Já é a ponta dessa escada aqui, ó, o lado de cada escadinha. Ó. Ó, fosfato, 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 fosfato. Tá? Aqui, fosfato, 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 fosfato. Depois do fosfato, viu o quê? Uma pentose, que no caso do DNA é uma desoxirribose. E depois tem o quê? Tem uma base nitrogenada. Eu posso colocar já outro formato aqui, porque as bases nitrogenadas não são iguais. Aqui tem o quê? Fosfato. E depois, pentose. E depois uma outra base nitrogenada grudando aqui no meio, tá? O que é que gruda aqui no meio? São pontes de hidrogênio. Como assim pontes de hidrogênio? Existe o elemento químico na tabela periódica, hidrogênio. E aí o hidrogênio ele vai fazer uma ligação com outro hidrogênio, ó, e vai se unir. Bruna, vou aprender isso quando? No primeiro ano, estudando química, porque aí você vai entender, estudar o assunto de ligações químicas. Então agora você não precisa saber, tá bom? Então, só por curiosidade, eu tô dizendo que ligações químicas acabam unindo um lado da escada com o outro lado da escada, ali no meio, ele se junta, tá bom? Depois é que isso daqui fica todo retorcido. Eu vou pegar essa escada e vou torcer ela, tá certo? E por que torce? Depois você vai aprender. É porque ajuda na divisão celular. Essa torção aí do DNA, tá bom? Vou dar um pause rapidinho para mim apagar isso daqui, tá bom? Eu repeti 1000 vezes, mas se você quiser repetir mais, só é voltar o vídeo, que aí você vê tudo de novo detalhadamente, tá bom? Só um momento. Gente, retomei aqui, pausei. Fui resolver uma coisa rapidinho e voltei. Olha só, eu tava aqui pensando sobre a questão do conteúdo da prova de vocês, tá? E aí, para não ficar pesado, não ficar sobrecarregado, o que eu falei para vocês que eu ia falar da questão do cromossomo e do gene, eu vou deixar para a próxima, quando a gente retomar novamente, tá certo? Próximos assuntos. E aí a gente vê isso daí. Por quê? Porque senão vai ficar pesado, muita coisinha pequena e muito termo novo para vocês estarem tendo que memorizar para uma prova que já é na semana que vem, tá certo? Então, o que é que vocês precisam ter em mente? Que uma célula, e aí eu tô dando um exemplo da célula animal, porque sempre fica mais fácil a gente estudar pensando no ser humano, né? Não que a célula animal seja só do ser humano, é dos outros animais também. Mas assim, tudo isso, a questão do material genético, a questão do núcleo da célula, também é em célula vegetal, célula de planta também. O DNA também está presente nas bactérias, certo? Então, os outros seres vivos também têm seus mecanismos. Só que por isso que eu sempre fico atentando à célula animal, porque fica mais fácil você estudar uma estrutura física sozinha. Então, nesse caso aí, a gente está estudando a estrutura da célula. Que parte da estrutura da célula a gente está estudando? A parte do núcleo. Por que o núcleo? Porque é no núcleo que se encontra o material genético, tá bom? E que material genético é esse?
o DNA, tá certo? Então, o que é importante vocês saberem para a prova da semana que vem? As partes do núcleo, certo? No livro de vocês fala também que aquela parte do envelope do núcleo, ele é cheio de poros, que tem trocas de substâncias ali também. Então, ele é todo porosozinho, tá bom? É só um detalhe que eu esqueci de falar, lembrei agora. O que é que você vai estudar para a prova? Todas essas partes do núcleo, que a gente já viu no vídeo, tá bom? Porque o vídeo tá ficando muito longo. Então, eu não vou passar o resto, não. Todas essas partes aqui. Saber onde é o envoltório nuclear, que é a parte que contorna todo o núcleo, tá bom? Olha os poros aqui que eu esqueci de falar. Olha os buraquinhos aqui, os poros, tá vendo? Saber, sobre o nucleoplasma, que vai ser essa região aqui, aquosa, tá certo? Essa região aqui. Saber sobre o nucleolo, tá bom? Aqui dentro, o nucleolo. Saber do material genético, que é o DNA. Aí passa para a página do lado. Só que aí o DNA aqui tem um monte de informações, tá bom? E eu vou parar aqui em nucleotídeos somente. Essa parte aqui eu já não vou falar, porque aqui está mostrando, falando sobre as bases nitrogenadas, quais são as bases nitrogenadas do DNA, quais são as bases nitrogenadas do RNA. Então, eu não vou cobrar isso ainda. A gente vai ver isso como um próximo assunto. A gente vai continuar daí, da estrutura ainda do DNA, tá bom? Só que a gente vai continuar falando de bases nitrogenadas, porque até aqui a gente já viu. A gente já viu o grupo fosfato, tá bom? E a gente já viu que a pentose do DNA é uma desoxirribose. É por isso que o DNA significa ácido desoxirribonucleico, tá bom? E a gente já viu que cada pedacinho desse, que é o nucleotídeo, que forma o DNA, ele vai estar se unindo a outro nucleotídeo. Então, eles vão se ligando, se ligando, se ligando, até formar essa escadinha, tá bom? Que eu abri a escadinha aqui, mas em geral, nas imagens, a gente vê essa escadinha espiralada, né? Retorcida, assim. Uma coisa que é importante vocês saberem. Duas coisas para a prova. O DNA, só um momento. Deixa eu abrir aqui. O DNA, ele é chamado de dupla hélice. Eita, que toda hora eu me bato nesse apagador aqui. Dupla hélice, o DNA. Dá para ver aqui? Dá. Por que dupla hélice? Porque isso aqui lembra uma hélice. E por que dupla? Porque a escada é dupla, tá bom, gente? Dupla hélice. Ou o DNA também é chamado de cadeia dupla. Isso é importante saber, tá certo? Dupla hélice ou cadeia dupla. Por quê? Porque ela é formada por dois ladinhos da escada. Também é chamado de dupla fita. Bruna, por que você está falando isso? Porque a depender do livro ou do site que vocês estiverem estudando, vocês vão ver nomes diferentes. Aí você pode falar, não, o site tal fala dupla hélice. E no livro tem cadeia dupla ou dupla fita, então tá errado. Não, não tá errado. São formas diferentes de falar a mesma coisa. E por que dupla? Porque tem dois lados da escada aqui. É uma dupla fita, tá certo? Então, o DNA, ele é formado por uma cadeia dupla de nucleotídeos, tá bom? E aqui são as partes do nucleotídeo e aqui você já viu como é que ele se liga, tá bom? Que eu peguei esse grandão aqui, diminuí e formou um negocinho, tá? Gente, é isso que vai cair na prova. Se você chegar, estudar todas as partes do núcleo e você estudar o que forma o DNA, formar o que é o nucleotídeo, as partes do nucleotídeo, de como é conhecido o DNA, a prova tá pronta. Você vai fazer tranquilamente, sem nem precisar pescar nada. Você vai chegar, vai olhar lá, isso eu já sei. E vai clicar na prova direitinho, tá certo? De hoje a 8, eu vou dar o link da prova. E aí vocês vão estar fazendo a prova. Não percam a prova, tá bom? Por quê? Porque eu vou colocar o link da prova no horário da aula, tá certo?
E como a prova vai ser rápida, eu vou dar só o tempo 1h30, link da aula. 2h30, eu já vou tirar a prova do ar. Já vou fechar o link e não vai ter como mais abrir a prova. Tá certo? Então, isso eu já estou avisando com 8 dias de antecedência. Como é uma prova pequena, de poucos assuntos, vocês não vão precisar de muito tempo para fazer isso. Então, destinem, por favor, aquele tempo para fazer a prova. Vai ser de 1h30 a 2h30. Qualquer coisa eu boto até antes, 1h20, 1h25, para vocês terem um tempinho a mais para se organizar, tá certo? Um beijo para vocês, 40 minutos aí de assunto junto com revisão. Um abraço para vocês, uma boa tarde. Qualquer dúvida é só falar no WhatsApp. Beijo.